Atos capítulo 12, versículo 1. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou na cadeia sobre a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para o julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia. Eu vou ler isso de novo. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e os outros montavam a guarda na porta da prisão. Eu vou ler o versículo 6. Na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia. Só até aí. Para você que não sabe, aqui nós estamos no momento mais difícil da vida de Pedro. Qual é o momento? Herodes prendeu Tiago. Ele prendeu Tiago e ele queria ibope. Como ele viu que estava dando certo, ele matou Tiago. Quando ele matou Tiago, que era um dos apóstolos, os judeus aplaudiram. E a Bíblia diz assim: e vendo Herodes que ele estava crescendo os números de seguidores nas redes sociais, e vendo que a popularidade dele aumentou, ele falou: vou prender Pedro também, porque se eu prendi Tiago, o algoritmo me jogou para cima. Se eu prendi Tiago e matei Tiago, eu fui aplaudido, vou prender Pedro, e depois da Páscoa eu mato Pedro também, aí eu vou para lá, eu fico famoso. E ele prende Pedro, e a Bíblia diz que Pedro estava preso. Aí no versículo 6 diz assim: e Pedro, antes do julgamento, dormia. Ah não, isso é muito forte, talvez você não entendeu, isso é muito forte, isso aqui é muito forte. Pedro, antes do julgamento, fazia o quê? Dormia. Quem é que consegue descansar antes de um julgamento? De morte. Tem gente que não dorme aqui de jeito nenhum, tem que tomar todos os pães, Diazepam, não sei o que pã, Jovem Pan, tem que tomar tudo que é pã. Imagina só se você estivesse na condição de Pedro, sabendo que vai ser julgado amanhã e vai morrer depois de amanhã. Só que a Bíblia diz assim: e Pedro, na noite do julgamento, dormia. Nós poderíamos até ir embora já, né? Só que Deus colocou algo no meu coração. Nós vamos acompanhar a trajetória de vida desse homem chamado Pedro. Mas antes, você vai ver que tem tudo a ver com um tema. E o tema que eu quero ministrar é tempo de mudança. Olha aqui por favor, é tempo do quê? É tempo de mudança. A ocasião propícia para pensarmos numa mudança é agora, porque nós vamos transicionar, nós vamos entrar no novo tempo. Eu preciso mudar. Tem áreas da minha vida que eu preciso mudar. Se eu quiser alcançar um resultado melhor, eu preciso mudar. E tem gente aqui que precisa mudar. Não adianta você desejar ali, eu quero coisas diferentes. Não, eu preciso mudar. Eu preciso fazer coisas diferentes. Senão o ano vai mudar e você não. E tem gente que troca o calendário e ele permanece o mesmo. Eu preciso mudar. Tem gente aqui que precisa mudar como marido, porque senão o seu casamento vai acabar. Tem gente que precisa mudar como pai, porque senão daqui a pouco seus filhos não lhe obedecerão. Tem gente que precisa mudar como profissional, senão daqui a pouco você não vai ter mais espaço no mercado de trabalho. Tem gente que precisa mudar financeiramente, gastando do jeito que gasta, daqui a pouco o dinheiro não vai sobrar, e a culpa não é de Deus. Tem gente que precisa mudar espiritualmente, ele precisa orar um pouco mais,
porque no nível de batalha que você vai enfrentar, você precisa estar fortalecido. Tem gente que precisa mudar em relação à sua saúde. Se você continuar comendo do jeito que você está comendo, daqui a pouco você não vai conseguir mais correr, se movimentar. E veja bem que o ser humano sempre foi tentado pela boca. E eu não gosto desse tipo de coisa de, crente come. Não, peraí. Porque lá no Éden, Adão foi tentado e Eva com o quê? Com comida. Jesus no deserto foi tentado com o quê? Com a comida. Só que tem um evangelista na Bíblia chamado Felipe. Ele era um homem de Deus. O Espírito Santo disse para ele: Felipe, corre atrás daquela carruagem e prega para aquele eunuco. Tem gente aqui que se o Espírito Santo falasse corre atrás, não conseguiria. Então não é desculpa, tem gente que precisa mudar. Tem áreas da sua vida, eu preciso mudar intelectualmente. Por quê, pastor? Eu preciso ler um pouco mais. Esse ano tem gente que não leu nada, não leu um livro esse ano. Mas como que eu vou crescer intelectualmente, sendo que eu preciso mudar? Eu não sei você, mas eu falando aqui, eu já começo a enxergar na minha vida áreas que eu preciso mudar. Eu preciso ter mais amigos, porque tem gente que passa datas comemorativas sozinho, porque ele olha e diz: eu não tenho ninguém. Não, se você não tem ninguém, é porque você também não semeou na vida de ninguém. Se você não tem ninguém, a culpa não é das pessoas. Você não se aproximou de ninguém, você não cuidou de ninguém, você não mandou mensagem para ninguém, você não teve vínculo com ninguém, você não ofereceu nada a ninguém, a ponto de dizer que ninguém te ama. Então eu preciso mudar socialmente, porque eu não recebo ninguém na minha casa, as pessoas nenhuma mais prestam, as pessoas todas são ruins, o universo conspira contra mim. Eu preciso mudar, porque senão eu vou ficar sozinho e ninguém vai me aturar mais. E tem gente que para aturar é uma dificuldade. Ela fala mal de não lembra de ninguém agora não. Toda família tem gente complicada, né? Você lembrou de alguém? Eu preciso mudar, porque se eu não mudar esse meu tipo de comportamento, daqui a pouco eu vou ficar sozinho. Eu preciso mudar. Você está vendo que em alguma área da sua vida você precisa mudar? Tem aqui chefe, patrão que precisa mudar, daqui a pouco não tem mais funcionário que aguenta trabalhar na sua empresa. Você precisa mudar as suas conversas, porque às vezes as pessoas não querem ficar perto de você, porque você fala mal de alguém. Eu falo mesmo, cuidado, você vai ficar sozinho. Eu preciso mudar. Alguém aqui precisa mudar em alguma área da sua vida? Se você não precisa mudar em nenhuma área da sua vida, você é um anjo. Você está pronto para ir para a glória. Toma cuidado, que você vai ser arrebatado antes de todo mundo. O que é mudar? Coloca para mim, por favor. O que significa mudar? Fazer ou sofrer modificação, alterar, dar outra direção. Eu preciso dar uma outra direção para a minha vida. Isso é consciência. Eu já ensinei, eu estou sentindo uma graça tão gostosa de Deus aqui. Está leve, o ambiente está gostoso. Eu já ensinei sobre mudança, mas eu vou recapitular, porque tem muita gente nova. O ser humano, ele muda, tem teólogos aqui, pastores, ele muda por diversos motivos, dentre eles eu cito 4. Primeiro, o ser humano muda por causa da dor. O ser humano muda por causa da dor. Muda ou não muda? É só o calo apertar que você muda rapidinho. Muda ou não muda? Eu mudei a minha alimentação, eu já testemunhei isso, eu não tenho problema de falar dos meus fracassos. Eu só mudei minha alimentação quando eu fui parar no hospital. Quando estava o meu estômago, o meu intestino todo cheio de feridas, e eu estava me alimentando de forma errada, não comia proteínas, fibras, não tomava água suficiente. Fui parar no hospital cheio de dores, e aquela dor me fez mudar. E a partir daquele dia minha alimentação é completamente diferente, e nunca mais eu senti aquelas dores. Por quê? Porque a dor é um fator de mudança, sim ou não? A dor que eu digo não apenas física, uma dor emocional também. Mas tem outra coisa que é fator de mudança. Se você puder, anota. Aliás, se você não tem uma agenda ainda, você vai esquecer. Meu Deus, eu sou pastor dessa igreja, eu quero que você escreva. Vou fazer o seguinte, eu não posso fazer. No final do culto, nós vamos fazer 4 agendas por R$99. Para você passar ali e comprar uma agenda e dar para alguém aí, porque você vai esquecer. Eu quero que você fique cada vez mais inteligente.
Ninguém disse amém, mas no final você passa ali, pega e anota, fala assim, ó, fatores de mudança. Primeiro, a dor. Segundo, constrangimento. Diga comigo, constrangimento. Muda, constrangimento muda. Muda ou não muda? Muda. Vou dar um exemplo, está na praia, todo mundo tira a camisa para dar um mergulho. Aí tem aquela pessoa que fica, não quero entrar na água não. Entra, aí a pessoa fica, não, é que eu tenho alergia. Por quê? Ela ficou constrangida, porque o corpo dela não estava de acordo com o que ela queria. Não estou fazendo piada, mas aquele constrangimento fez com que ela lembrasse de quem? Personal. Semana que vem eu vou entrar na cadeia. É um constrangimento. Então a dor muda, o constrangimento muda, o medo faz as pessoas mudarem, sim ou não? Sim, eu estava pregando uma vez, céu e inferno, e eu comecei a dizer, se você não mudar, você pode ir para o inferno. Deus não quer e não preparou o inferno para você. O inferno é preparado para Satanás e os seus anjos caídos. Deus não preparou o inferno, mas aquele que recusa a mensagem, aquele que recusa ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz, aquele que despreza o Senhor, o seu lugar está reservado lá. A pessoa diz, não pastor, eu estou com medo. Então aceita Jesus. Rapidinho a pessoa, porque o medo também é um fator de mudança. Mas o quarto fator de mudança é a consciência. E Deus não quer que você mude por medo, por dor, por constrangimento. Deus quer que você mude pela sua consciência. A palavra metanoia significa mudança de mentalidade. É daí que vem a palavra arrependimento. Quando a palavra arrependimento é anunciada por João Batista, aquela palavra é metanoia, consciência, que você está num lugar ruim, mas pode ir para um lugar melhor. Alguém está me entendendo? Então o que o Evangelho veio fazer? O Evangelho veio produzir em nós consciência. Eu preciso de mudar, nós precisamos de mudar. E o Evangelho, na verdade, é um desafio e uma chamada à mudança. Nós precisamos de mudar. Só que você pode então começar a ir no seu lugar e dizer, não, agora que o pastor falou que tem que mudar, eu vou mudar, porque eu entendi, e realmente eu vou mudar, eu vou mudar. E você vai sair daqui com esse negócio de, eu vou mudar. Você não consegue. Eu não estou falando dessa mudança na força do próprio braço. Existe uma mudança que o Espírito Santo produz em nós. Existe uma mudança, e essa é a mudança que eu chamo de mudança genuína. É aquela mudança que o Espírito Santo começa a produzir no nosso coração. É esse tipo de mudança que eu quero falar com você. Eu não quero falar dessa mudança relacionada ao mundo. Você pode, você consegue. Jesus deixou claro que sem Jesus, sem Ele, nós não vamos conseguir fazer nada. Sabe, essa mudança, ela é oriunda de uma vida no Espírito. É uma vida com Deus, onde você deixa Deus mudar você. É quando você entra na presença de Deus e você deixa o Senhor mudar esses seus comportamentos, os nossos comportamentos. Eu disse ontem para minha esposa, eu falei, eu não consigo deixar minha vida devocional com Deus, porque nesse lugar eu entro, e quando eu entro naquele lugar eu começo a perguntar ao Senhor, Senhor, eu estou olhando para alguém com um olhar impuro, com um olhar de cobiça, eu cumprimentei alguém com um olhar altivo, eu estou orgulhoso, Senhor, eu estou soberbo. Essa mudança não vem quando você se olha no espelho, essa mudança vem quando você se dobra aos pés de Jesus. As pessoas não mudam porque não vão até Jesus, e se você não for até Jesus, você não vai mudar. Você consegue mudar o seu exterior, nós vamos chegar lá. Agora, quando eu me rendo aos pés de Jesus, e eu me rendo diante de Jesus, e eu começo a dizer, Jesus, eu não estou sendo um bom pai, eu estou gritando com os meus filhos. Jesus, eu estou impaciente. Jesus, eu ando tão estressado. Jesus, aí Jesus começa a trabalhar no seu coração. Essa mudança é só o Espírito Santo que pode promover. Por que as pessoas não mudam na igreja? Continua falando as mesmas palavras, assistindo os mesmos seriados, séries, filmes. Por que não mudam? Porque não submetem ao senhorio de Cristo. Elas não oram, elas não deixam Jesus trabalhar no coração delas.
São pessoas que passam tempo, passam épocas, passam décadas e têm os mesmos comportamentos, ficam chateadas facilmente, são extremamente críticas com tudo e com todos. O nível de compreensão com os outros é lá embaixo. Com ele tudo bem, ele erra, mas quando alguém erra, ele é uma pessoa que não sequer estende a mão para nada, é uma pessoa cheia de razão. Parece que todo mundo é pecador e ele é perfeito. Por quê? Porque não se dobra, até Jesus começar a trabalhar no coração daquela pessoa e começar a mostrar: olha, você precisa ser mais compreensivo com o seu cônjuge, você precisa amar mais o seu marido, você precisa dar mais tempo de qualidade, você precisa ser mais compreensivo aquele seu colega. Ele aceitou Jesus agora e ele está num processo. Você já está lá na frente, parabéns, mas essa pessoa conheceu a fé agora. Mas isso só pode acontecer quando eu entro na presença de Deus. Então, eu quero falar sobre essa mudança. Primeiro, o tempo impõe mudança. Diga comigo: o tempo impõe. Diga: impõe mudanças. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Consegue projetar para mim? 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Diz assim a palavra de Deus. Consegue deixar já? 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia. Deixa Deus trabalhar aqui. Eu sentia como criança. Criança é sensível. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança, eu pensava como criança. Agora que sou adulto, eu parei de agir como criança. Criança briga, não quero mais. Adulto senta e conversa: o que está acontecendo? Vamos conversar aqui. Maturidade não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com idade. Às vezes a idade chega primeiro. Eu conheço gente de 40, 50, 60 anos que não sabem ter uma conversa. Não sabem até hoje. Brigam como criança. Discutem como criança. Quer a razão como criança. E se não fizer do jeito dele, age como criança. Existem mudanças que são impostas pelo tempo. Então, quando eu era criança, eu agia como criança. Sabe o que Deus está ministrando aqui em muitos corações? Está na hora de começar a agir como pessoas mais maduras, esclarecidas. Sabe, criança fica chateada por qualquer coisa. Ei, adulto não. Criança fica bicudinha de um lado. Você viu duas crianças brincando? Tudo nada tem um excesso de comunhão. Não quero mais porque é coisa de criança. Triste coisa é que na igreja ainda tem gente que se comporta como criança. Então existem mudanças que são impostas pelo tempo. Eu não quero falar sobre a mudança externa. Sabe por quê? 1 Pedro, coloca para mim. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. Esse versículo é muito poderoso. 1 Pedro 3, 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. Não procure ficar bonita. Troca a tradução para mim. Coloca em outra versão. Essa daí está na NVT. Ela puxa muito para a questão feminina nesse texto. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Olha aqui para mim, por favor. Quando eu falo de mudança, a nossa sociedade é a sociedade mais bonita que já existiu. Nós somos os mais bonitos. Não, ninguém foi mais bonito do que nós. Tem mulher que não tinha beiço, agora tem.
Não olha, não olha, não olha, não olha. Tem mulher que quando pisca, irmão, faz um vento. É ou não é? Eu descobri que as mulheres agora colocam um bumbum. A nossa sociedade é linda. Elas não têm mais bigode chinês. Era tão bonitinha essa curvinha que não tem mais. Agora tem preenchimento. Que coisa linda, né? Esses dias eu vi uma mulher no avião. Deus me perdoe. Ela parecia um pato. Ai, meu Deus. Depois vocês cortam isso da pregação. Eu acho que ela não conseguiu usar máscara. A nossa geração, ela é linda. Homens, antigamente eles eram carecas. Ai, meu Deus. Para você que é visitante e não está entendendo nada, eu sou um ex-careca. A nossa geração, ela é a geração mais bonita que tem. Hoje você consegue fazer um procedimento, você tira aqui, coloca ali, arruma lá. Eu tinha um amigo, a minha esposa lembra? Ele tinha 2 orelhas. Lembra? Quando encontrei agora, bonitinho, falei, ó, não tem problema, isso não é pecado, mas a Bíblia está dizendo assim, que a mudança de vocês não seja no exterior, mas que seja aqui no interior. Sabe? Algo muito forte aqui. Algo muito forte. Eu poderia projetar, eu até faria isso, uma foto minha antes e depois. Só que aí tem gente aqui que é religioso demais. Eu ia falar sobre mudanças. E talvez você pode fazer isso. Pegar uma foto sua antes e depois. Você vai ver, você ficou mais bonito. Deveria. Mas eu não consigo colocar uma foto do seu coração antes e depois. Porque o interior não consegue se escanear. Como você está do começo do ano até agora? Como você mudou? Triste coisa é quando você encontra uma pessoa, triste no bom sentido. Me entenda. Você encontra uma pessoa na rua e você diz, fulano não mudou nada. Aparentemente isso é bom. Mas também tem gente que você encontra e não mudou nada. Ele continua com as mesmas piadas, as mesmas brincadeiras. A 4ª série não sai de dentro dele de jeito nenhum. Continua contando as mesmas coisas. Nós deveríamos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, vós já deveriam ser mestres, por causa do tempo decorrido. Esse ano eu era um em janeiro, nós estamos em dezembro, eu sou outro. Mudei muito. Aqui no espírito eu mudei muito. Eu estou mais sensível à voz de Deus. Eu estou mais crente do que eu era antes. Eu tenho mais temor do que eu tinha antes. Sabe, esse tipo de mudança é que eu quero te mostrar na Bíblia. Então essa mudança exterior, ela é importante. Mas eu quero falar dessa mudança interior. Diga comigo, as circunstâncias podem permanecer as mesmas. Repita. Não, tá difícil. As circunstâncias podem permanecer as mesmas, mas eu não. Aprenda algo. As circunstâncias às vezes vão permanecer as mesmas, mas eu não. É isso que o Evangelho faz. Nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias, mas Deus vai mudar você. Às vezes as circunstâncias vão estar, o trabalho vai estar no mesmo lugar, mas eu não sou o mesmo que estou lá. Alguém está entendendo?
Às vezes a casa que você mora vai ser a mesma, mas você dentro daquela casa não é mais o mesmo. Às vezes as dores no corpo são as mesmas, porque eu sei que tem gente aqui que tem dores no corpo, mas a forma com que eu lido com elas não são mais as mesmas. Alguém está entendendo? Às vezes a família é a mesma, mas eu não sou mais o mesmo. É isso que o Evangelho faz. Você não precisa mudar de casa para mudar o seu interior. Você precisa mudar o seu interior para depois mudar de casa. Então a ideia do Evangelho é o quê? É uma mudança interior. Só que isso, repito, só vai acontecer quando nós começarmos a permitir com que Jesus comece a nos mudar. Eu quero te mostrar a história de um homem em poucos minutos chamado Pedro. Como que é o nome dele? Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro capítulo do livro de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1 de Marcos, versículo 16. Como Deus falou comigo nessa palavra. Aqui nós estamos falando de um homem que é chamado por Jesus. Um homem como eu e como você, que somos chamados por Jesus. E veja o que acontece. Andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar e eram pescadores. Olha o versículo 17, coloca o versículo 17, por favor. Então Jesus lhe disse: sigam-me, e eu os farei. Olha só, deixa assim, na minha tradução está assim, ó: vinde, e eu farei de vocês. São dois estágios. Vinde, e eu farei de vocês. Vinde, e eu farei de vocês. Olha o que diz a Bíblia: sigam-me, e eu os farei. Ou seja, vocês vão se tornar só se vierem a mim. Mas aí tem um estágio. Primeiro Pedro vem e depois ele se torna. Primeiro Pedro agora vai ter que andar com Jesus para que depois ele se torne um pescador de almas. Porque o primeiro estágio é quando eu venho até Jesus, quando eu vou a Cristo. Ali eu sou um pecador, ali eu sou alguém cheio de vícios, de maldade no coração, de pecados, de erros. Só que Jesus fala: vem, primeiro você vem a mim, e depois eu vou fazer com que você seja um pescador de almas. Sabe, a ideia de Jesus é: venha até a mim. É o primeiro estágio. E a Bíblia diz que esse homem começa a andar com Cristo. Só que quando ele começa a andar com Cristo, você vai ver que ele comete muitos erros. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, a Bíblia diz que esse homem chamado Pedro, ele começa a andar com Jesus, mas ele nega Jesus. Ele é mentiroso. Esse homem é trapaceiro. Esse homem fala palavrão. Porque no capítulo 22 de Lucas fala assim: e ele falou palavras de baixo calão. Alguém que é chamado por Jesus. E Jesus diz para ele assim: Pedro, antes que o galo cante você vai me negar. Ele disse: de jeito nenhum. Ele contrariava Jesus. Era alguém cheio dele mesmo. Que eu vou te contrariar? Jesus falando para ele, e ele discutindo com Jesus: de jeito nenhum eu te nego. Jesus: Pedro, você vai me negar. Eu te negar? Todo mundo pode te negar, eu não te nego. Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante você vai me negar. Ele: eu de modo algum te negarei. De repente Pedro está caminhando. A Bíblia diz que alguém chega para ele e diz: você é um também dos galileus. Ele olha e fala: eu nem conheço. Ele continua caminhando, diz: mas você fala como um deles. A Bíblia diz que ele praguejou, falou palavras de baixo calão, dizendo: eu nem sei quem é esse tal de Jesus. É esse tipo de gente que nós somos, que às vezes vamos até Jesus cheio de coisas ruins, mas se nós continuarmos caminhando com Jesus, Ele vai transformar isso tudo. Se nós estou sentindo que Deus vai fazer algo tão extraordinário. Se você continuar caminhando com Jesus, Ele vai mudar o seu jeito e o seu gênio também. Se você continuar caminhando com Jesus, Ele vai mudar o jeito que você fala com a sua esposa, Ele vai mudar o jeito que você fala com as pessoas, Ele vai mudar o seu olhar, Ele vai mudar os seus pensamentos. Se você caminhar com Jesus, Ele vai começar a mudar você aos poucos. A Bíblia diz que Pedro estava com a espada. Quando veio os soldados, ele pega a espada e ele vai para dar no pescoço. Ele errou, eu acredito.
porque a Bíblia diz que ele acertou a orelha. Pedro não, gente, que soldado vai mirar na orelha? Pensa comigo, um soldado, vou mirar bem na orelha direita. Não, Pedro deu aonde? Pedro deu foi no pescoço. E quando Pedro deu o pescoço, eu imagino que o soldado abaixou e pegou só a orelha. Ele era totalmente precipitado. Aí Pedro tomou uma bronca de Jesus. Jesus chega para Pedro, guarda essa espada aí. Se meu pai precisasse, ele mandaria anjos. Aí Pedro coloca a espada ali. Pedro nega Jesus. Pedro é tão precipitado que quando Jesus morreu, Pedro falou: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar, não quero nem saber mais desse negócio de ministério. Esse era Pedro. Só que a Bíblia Sagrada diz que Pedro andou com Jesus durante 3 anos e meio. Olha aqui para mim. Pedro andou com Jesus durante 3 anos e meio. E ele não era, mas ele se tornou. Pedro andou com Jesus durante 3 anos e meio. Escute, ande com Jesus. Você não é, mas pode se tornar. Ande com Jesus. Tem gente aqui que era Pedro, mas calma, é esse mesmo Pedro que quando o Pentecoste acontece, ele se levanta e começa a pregar. Atos capítulo 2, esse mesmo Pedro, depois de 3 anos, se levanta, começa a pregar, e 3.000 almas se converteram ao Senhor. Pedro começa, vamos aplaudir ao Senhor. Sabe, esse Pedro precipitado, ruim, esse Pedro que falava palavras de baixo calão, esse Pedro agora se torna o maior líder da igreja. Olha aqui para mim, eu vou encerrar. Pedro agora, ele é o líder. Por quê? Porque alguém que caminha com Jesus, mesmo não sendo, ele vai se tornar lá na frente. Alguém que caminha com Jesus se torna uma referência positiva para a sociedade. Alguém que caminha com Jesus sempre será levantado como um líder. Alguém que caminha com Jesus, ele vai ser um líder no seu trabalho. Alguém que caminha com Jesus vai ser um líder dentro de uma empresa. Alguém que caminha com Jesus, ele não será a mesma pessoa. Alguém que caminha com Jesus, e tudo o que eu desejo é que alguém aqui queira caminhar com Jesus, para que ele transforme o seu interior, para que ele mude o seu interior. Mas a Bíblia diz em Atos que a igreja está crescendo, a igreja está rompendo. Peraí, não sobe ainda não, peraí, só me dá 2 minutos que eu vou encerrar. Pedro, ele começa a pregar, olha aqui para mim, 3.000 almas, começa a pregar, 5.000 almas, um avivamento, o poder de Deus está acontecendo, pessoas sendo batizadas, a glória de Deus está descendo naquele lugar. A Bíblia diz que então Herodes, para frear o crescimento, prende o companheiro dele chamado Tiago, mata Tiago, e agora prende Pedro. Pedro está preso. Pensa comigo o raciocínio. Meu companheiro foi preso semana passada e morreu. Eu estou preso. E amanhã é meu julgamento. Quem é o próximo a morrer? Sou eu. Essa palavra está tão forte no meu espírito. Mas lendo a Bíblia estava escrito assim: mas Pedro dormia. Que fé é essa? Que fé é essa? Que faz com que alguém possa dormir antes do julgamento. Que fé é essa? Que fé é essa que dorme antes de um julgamento? Que fé é essa? É alguém que andou com Jesus e sabe que tudo vai terminar bem. É alguém que caminhou com Jesus e sabe que a vida não está nas mãos do homem, da medicina, do juiz, do advogado, de alguém aqui da terra. É alguém que caminha com Jesus, e mesmo que tudo esteja contrário, eu vou descansar, porque tem alguém que cuida de mim. Que fé é essa? Deixa eu falar um pouquinho dessa fé. É a fé que eu e você precisamos desenvolver. É a fé de ter a tranquilidade, saber em quem nós temos crido, andar tranquilo. Quem é que dorme antes do julgamento? É alguém que sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor, e que se o julgamento for para lá ou para cá, a vida dele está nas mãos do Senhor.
que se o diagnóstico for para lá ou para cá, a minha vida está nas mãos do Senhor. Se a porta se abrir ou não se abrir, a minha vida está nas mãos do Senhor. Se eu for contratado ou não, a minha vida está nas mãos do Senhor. Se me derem oportunidade ou não, a minha vida está nas mãos do Senhor. Se eu for curado ou não, a minha vida está nas mãos do Senhor. Se acontecer ou não, a minha vida está nas mãos do Senhor. Então eu vou dormir, porque agora já não sou eu que posso fazer alguma coisa. Eu já orei, então eu vou descansar. Para que se preocupar tanto? Para que viver num ritmo assim, desesperado? Esse homem, ele caminhou com Jesus. Agora perceba o que Jesus faz. Estou sentindo Jesus aqui. Esse mesmo homem puxou a espada. Esse mesmo homem praguejou. Esse mesmo homem era totalmente precipitado. Esse mesmo homem, só que agora é o mesmo homem, só que ele caminhou com Jesus, e o interior dele não é mais daquele mesmo homem. É alguém que tem uma fé inabalável, é alguém que conhece Jesus. Como é que tem sido sua vida? Como é que tem sido os seus posicionamentos de fé? Como é que você está andando? Você está dormindo? Vira para a pessoa que está ao seu lado, pergunta: você está dormindo bem, irmão? Pergunta, não é ofensa não, dá uma perguntadinha. Você está dormindo bem? A minha esposa fez assim: tô. Mulher é um perigo ouvir essa pregação, porque às vezes no universo feminino elas precisam de um pouquinho mais de tempo para descansar. A mulher precisa, isso aí é fisiológico. Então depois dessa mensagem ela vai dizer: eu estou sob prescrição pastoral bíblica. O pastor disse: vai dormir, irmã. Tem umas que já foram renovadas aqui agora, já levantaram aqui: vou acordar meio-dia porque estou na vontade de Deus. Não, eu estou falando de um descanso em Deus. Deus quer proporcionar esse descanso. E eu sei porque que eu estou pregando isso aqui. O ano está chegando, desafios novos. As pessoas vão começar a colocar na sua cabeça que é o ano da produtividade, é o ano do romper, é o ano do arrebentar, é o ano que você vai para cima, é o ano do... E aí você começa a pensar que tudo depende de você, e que se você não fizer, as coisas não acontecem. Aí você começa a trazer: esse ano eu tenho que fazer, e Pedro está lá dormindo, enquanto Jesus está fazendo por ele. Eu não estou falando que você não vai fazer nada. Lógico que daqui a pouco nós vamos dar um gás em você, porque tem gente que tem que dar uma corda, senão não sai do lugar. Mas com todo amor e carinho, Pedro dormia antes do julgamento. Eu vou repetir isso: Pedro dormia. Alguém ouviu a voz de Deus nessa noite? Eu quero chegar nesse nível de fé, a ponto de descansar, a ponto de ter um diagnóstico ruim e dizer para minha esposa: eu vou dormir. Enquanto, escute, isso é muito forte. Enquanto Pedro dormia, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Que confiança é essa? Eu comecei falando sobre mudança e talvez você não entendeu. Eu narrei a história de um homem que era quando começou a caminhar com Jesus, e depois ele se tornou outro após caminhar com Jesus. Talvez você está vivendo uma pilha de nervos, você está tão preocupado com tantas coisas. Vamos caminhar com Jesus.
Vamos caminhar com Jesus. Vamos caminhar com Jesus. Vamos caminhar com Jesus. Sabe, as pessoas lá fora, elas precisam sentir vontade de estar aqui. Foi muito engraçado. Eu fui para São Paulo com um pastor. E ele havia ministrado aqui, um pastor, profeta. E nós chegamos no aeroporto. Ele, cara, meu check-in está dando errado, cara. Meu check-in está dando errado, eu preciso no balcão e tal. E foi no balcão, não, é lá do outro lado. Foi lá no outro, foi pro outro lado. Aí chegou no outro, falou, cara, olha a fila, nós vamos perder o voo. E eu cantando, estou seguindo a Jesus Cristo. Ele olhou e falou, você não fica nervoso não? Eu disse para ele, Deus me quer lá e eu vou chegar. Mas se Ele não me quiser lá, meu filho, eu não vou chegar. Ele, você não fica nervoso não? Eu falei, eu estou dormindo. Se Deus me quer lá, eu vou chegar. Se Ele não me quiser lá, não adianta eu ficar nervoso, bater o pé. Porque quando eu era menino, eu andava como menino, eu sentia como menino. Mas agora que eu cresci, deixei as coisas de menino. Quero orar por você. Por favor, louvor. Eu quero orar por você, que talvez andou um pouco preocupado aí. Sabe, esse próximo ano é um ano de confiar em Deus. Faça como tudo dependesse de você, mas não se esqueça que na verdade tudo depende de Deus. Essa mensagem não pode te levar para um lugar de preguiça, muito menos para um lugar de comodidade, onde você vai deitar e dizer, não, Ele cuida de tudo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que um homem que caminha com o Senhor, ele precisa demonstrar isso através das suas atitudes. Nós vamos ganhar muita gente para Jesus, por favor, diga amém. Você vai ganhar muita gente para Jesus através do seu comportamento, sem abrir a boca. Está todo mundo com aquele nervosismo, vai chegar você, calmo, sereno, tranquilo, dizendo vai dar tudo certo. Não, porque você não tem ideia do que está acontecendo. Tem coisas, irmão, que fogem do meu controle. Tem coisas que eu não posso fazer mais nada. Para que ficar preocupado com coisas que eu não domino mais?